que é o DEX, que é o Descritores em Ciências da Saúde. Ele é um tesauro, um vocabulário controlado trilingüe, português, inglês e espanhol. E essa versão brasileira, que é essa versão que a gente vai consultar, vou colocar o link também para vocês. Essa versão, ela é uma tradução do MESH, que é um tesauro em inglês, com o acréscimo de algumas categorias que são referentes à saúde brasileira, como, por exemplo, medicina tropical. E é um tesauro bastante complexo, completo, né? Complexo dado o seu tamanho, mas ele é bastante completo. E eu vou mostrar aqui algumas características desse tesauro para vocês, e nós vamos utilizar esse tesauro no nosso fórum depois, né, para a gente continuar aí sedimentando essa prática do uso dos tesauros na indexação. Então, o primeiro ponto aqui, a gente pode buscar por qualquer termo, pelo termo exato, né? Qualquer termo significa que a palavra que eu utilizar, ela vai aparecer em qualquer campo do meu descritor. O termo exato significa que eu quero um retorno de um descritor igual à palavra buscada. E aqui a gente tem a possibilidade também de buscar qualificadores e identificadores aqui, tanto da hierarquia do termo no tesauro, quanto do ID do próprio descritor, né? Cada descritor no DEX tem ali um ID ou uma identificação única. E aí vamos buscar, por exemplo, o termo coronavírus. Estou buscando aqui qualquer termo, né? Então, a palavra coronavírus pode aparecer como um descritor ou complementando um descritor. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olha, eu tive aqui 20 resultados e vejam que quando eu busco por qualquer termo, né, eu tenho aqui, por exemplo, um descritor que é alfa-coronavírus, né, ou seja, o que eu busquei está na composição do descritor. Aqui eu tenho beta-coronavírus. Tá? E assim eu vou ter vários resultados aqui, sempre apresentando nos outros idiomas também. Alguns descritores a gente já tem o francês também. Aqui, coronavírus felino, né? E por aí vai. Vamos verificar esse descritor aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho também aqui para vocês. Aqui eu tenho o descritor em português. Coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, né? Esse é o descritor, esse é o termo autorizado para ser utilizado na indexação, se eu estou adotando o DEX. E eu tenho aqui termos alternativos, ou seja, não descritores listados em português. E o mesmo eu vou ter para os outros idiomas que são contemplados aqui pelo DEX. Vamos ver mais detalhes desse termo. Aqui, nessa tela, eu tenho os descritores nos diferentes idiomas. Tá? Lembrando que um tesauro multilingüe, como é o caso do DEX, ele nos apresenta descritores em diferentes idiomas, e esses descritores em diferentes idiomas não são necessariamente uma tradução do termo. Tá? Então, eu posso ter um termo que seja bastante diferente nos outros idiomas, porque o conceito por trás daquele termo, ele é nomeado de uma outra forma naquele idioma. Então, o que eu tenho são os descritores nos diferentes idiomas que representam um mesmo conceito. Agora, os termos, esses descritores, eles podem não ser simples traduções, justamente pelo fato de que eu posso, num idioma diferente, tratar aquele conceito de uma forma diferente. Só para chamar atenção quanto a esse ponto.
Então, aqui, se eu estou indexando um documento em português e estou utilizando o DEX, eu vou utilizar esse termo aqui. E aqui eu tenho nos outros idiomas e tenho algumas outras informações bem interessantes nesse tesauro que a gente pode observar aqui. A primeira delas, e que também está presente no outro tesauro que nós consultamos, foram os termos não autorizados, né? São os termos não autorizados, que aqui são chamados de termos alternativos. Logo em seguida, eu tenho um código hierárquico que mostra a classificação desse termo na hierarquia do DEX. Esses códigos, tanto o código da hierarquia, aonde está esse conceito, quanto o código do DEX, que é o que está aqui embaixo, que identifica esse descritor, são úteis, por exemplo, em aplicações automáticas para uso do DEX, né, permitindo um registro único dos termos que são usados e a vinculação, por exemplo, entre vários documentos que têm termos que pertencem à mesma hierarquia, ou seja, que tratam em diferentes níveis de um mesmo assunto, porque estão ligados numa mesma hierarquia. Então, só para vocês entenderem aqui a aplicação desses códigos. Logo em seguida, eu tenho uma nota de escopo. A nota de escopo, ela corresponde à nossa descrição no tesauro anteriormente consultado. Então, aqui eu tenho uma descrição do que é esse conceito, representado pelo descritor coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio. E aí, da mesma maneira, se eu estou indexando um documento nessa área, né, na área de saúde, utilizando o DEX, eu vou ler essa definição, vou ler essa nota de escopo, vou ver se aplica ou não, tá? Vou ver se é esse mesmo conceito que está presente no documento, vai ter a mesma finalidade essa nota de escopo. E eu tenho também no DEX, que é diferente dos demais, do outro tesauro e da maioria dos tesauros que a gente encontra, uma nota de indexação que orienta como esse descritor vai ser usado na indexação. Isso é bem interessante porque o DEX é utilizado por um número enorme de instituições no mundo todo, na área de saúde, e elas precisam utilizar da mesma maneira os descritores para manter a coerência entre a indexação dessas instituições. Então, essa nota de indexação, ela traz esse tipo de orientação. E aí, logo em seguida, eu já venho com a discriminação dos qualificadores que podem ser utilizados. Então, aqui eu tenho uma lista de qualificadores que podem ser acrescentados ao descritor e vão complementar a sua informação. Então, o qualificador, como eu já falei com vocês, ele é utilizado para especificar melhor o assunto. Então, eu estou falando, por exemplo, do efeito dos fármacos relacionados ao coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio. Eu estou falando da genética do coronavírus. Então, qual é a qualificação desse assunto no documento? E aí ele já me apresenta quais são aqui os qualificadores possíveis. Logo em seguida, aí eu tenho os IDs, que eu já comentei, tem a data de entrada, data que isso foi revisto, né, o DEX passa por revisões que são anuais, né, de conjuntos ou de hierarquias específicas, e aí todas essas informações estão aqui disponíveis. Na aba aqui logo ao lado, eu tenho a estrutura hierárquica, que vai permitir a gente compreender, né, a sistemática desse conceito com relação a outros conceitos disponíveis no vocabulário controlado, né, no DEX, no tesauro. E aí eu tenho aqui, por exemplo, que o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, ele é um vírus de RNA, ele é um nidoviralis, ele é um coronaviridae, né, o tipo específico de vírus, ele é um coronavírus, ele é um beta-coronavírus. Então, aqui eu tenho toda a hierarquia aonde esse descritor está inserido. Existem alguns descritores
que estão presentes em mais de uma hierarquia. E aí eu devo, né, se a indexação ela é simplesmente a inclusão do termo no documento, eu posso copiar e colar esse descritor aqui tranquilamente. Se o DEX está incorporado a uma ferramenta, ele registra a qual hierarquia pertence àquele documento. Né? A qual hierarquia, porque eu tenho, por exemplo, um termo que está presente em mais de uma hierarquia e ele vai carregar essa informação aqui quando eu marco aquele conteúdo com esse termo de indexação. Tá? Então, aqui o DEX, ele traz um pouco mais de detalhes, ele qualifica melhor a aplicação do vocabulário controlado, né, ou do tesauro na indexação, porque ele permite a sua incorporação em ferramentas, né, diferente daquele tesauro que a gente acabou de visualizar. Então, ele permite a sua incorporação em ferramentas e softwares para indexação, e aí ele vai, por exemplo, facilitar a recuperação da informação depois e vai, inclusive, permitir a ampliação de uma busca, vai permitir a interpretação correta do termo que foi utilizado. Então, ele é um vocabulário controlado mais robusto, né? Mais complexo e mais completo. Pessoal, alguma dúvida? Não, professora. Perfeito. Eu vou só acessar aqui um repositório, né, que tem aqui o uso do DEX, só para vocês visualizarem. Aqui a gente tem o repositório ARES, né, o Acervo de Recursos Educacionais em Saúde, que é um acervo da UNASUS, da Universidade Aberta do SUS. Eu atuei na concepção e no desenvolvimento desse repositório, e uma das decisões tomadas para melhorar a descrição foi a adoção do DEX. Então, aqui vocês podem ver, aqui na descrição simples desse recurso, que eu tenho o uso de palavras-chave que são retiradas do DEX. E aqui, quando eu clico nessas palavras-chave, nesses descritores, eu consigo compreender aonde, né, qual é a hierarquia desses descritores, para compreender melhor a abordagem que é dada ao assunto que foi indexado com ele nesse repositório. Tá? Então, aqui eu tenho um título, um resumo, e eu tenho as palavras-chave. Essa possibilidade de verificar a hierarquia e até expandir a busca com base nessa hierarquia, ela só é possível, né? A gente só tem essa possibilidade pela forma como o DEX disponibiliza os seus arquivos XML para serem incorporados por uma ferramenta como um repositório. Tá? Então, aqui é um exemplo prático de utilização do DEX e a demonstração de uma ampliação da sua utilização para melhorar aí a compreensão do assunto e a recuperação da informação.